Olá, hoje nós vamos trabalhar um pouco de direitos humanos com relação à filosofia, então é um tema muito interessante, até eu estou passando junto para vocês uns arquivos em imagem para vocês poderem dar uma lida, uma aprofundada no tema, junto com algumas outras indicações, então vocês dão uma olhada, ah, e é um tema muito complexo. Então anote no caderno Direitos Humanos, Regras Comuns, e vamos começar a nossa aula. Primeiro a gente tem que definir o que seria então o ser humano. Afinal, o que é o humano para poder ter direito? O Sponville, André Comte Sponville, no livro Apresentação da Filosofia, ele faz essa, esse, esse problema, ele traz esse problema a nós. O que é o homem? É um animal político, como queria Aristóteles, um animal falante, como também ele dizia, um animal de duas patas, sem penas, como afirma com graça Platão, um amigo razoável, como pensavam os estoicos e depois os escolásticos, um ser que ri, como pensa Rabelais, que pensa, segundo Descartes, que julga, segundo Kant, que trabalha, como pensa Marx, que cria, como pensa Bergson, nenhuma dessas respostas, nem a soma delas, me parece totalmente satisfatória. No texto, lá no capítulo 18 que eu estou mandando para vocês, aparece a seguinte definição abaixo dessa citação. Não será possível reconhecer nossa natureza sem considerarmos a incompletude humana, a ambiguidade dos desejos e a possibilidade aberta de decidir livremente. Posto isto, teremos de concluir que o nosso comportamento também não é previsível. Então nós somos seres que não têm comportamento pré-estabelecido. Se a gente imaginar um cachorro, o cachorro tem alguns comportamentos incutidos nele pelo instinto. Então, por exemplo, ele late, ele sente cheiros, a gente pode dizer, mas então o sentido não seria uma característica inata do ser humano? É de se pensar. A gente já refletiu um pouco sobre isso dentro das nossas aulas. Será que aquilo que eu estou experienciando é a mesma coisa para todos? Então, os cachorros, por exemplo, eles têm cheiros, eles sentem cheiros, eles têm o latido e tudo mais, e cada um deles se compreende dentro desse universo, coisa que a gente pode pensar, será que o ser humano faz a mesma coisa? Então, aqui a gente já pensa um pouco o que seria essa humanidade. Eu acredito que uma ideia principal, que a humanidade ela não é fixa, ela é um ser em adaptação e em mudança constante. Com base no princípio de que cada pessoa é única e insubstituível, conclui-se que todos são iguais e dignos de respeito. Então, se cada um de nós somos únicos e insubstituíveis, então nós temos que garantir alguns direitos que vai definir, vai fazer com que cada um produza o máximo de suas capacidades. Então, esse direito mantém um certo nível de igualdade e de tolerância dentro desse próprio convívio humano. Nós admitimos que todos são igualmente cidadãos e que o exercício de tolerância tem como consequência a aceitação das diferenças. Assim, concebemos o limite do que é intolerável, ou seja, aquilo que faz o humano ser menos que humano. Se a gente imaginar essa ideia do ser em aberto, a gente começa a pensar, mas então o que nós temos que fazer? Nós temos que limitar alguns caminhos que o ser humano tem que seguir. Porque se a gente não limitar, a gente não eu vou usar entre grandes aspas a palavra progride. A gente não vai para frente. Isso lembra muito um quadrinho que é dos X-Men, onde aparece o Dentes de Sabre. O Dentes de Sabre estava tentando ser controlado tentar salvar o Dente de Sabre da sua sede de sangue. Então o professor Xavier tenta salvar o Dente de Sabre, assim como fez com o Wolverine. E o Dente de Sabre começa a falar com o professor Xavier. Vai, careca, admite
A crise aqui não é o certo ou o errado, mas a liberdade, que só eu tenho. Não do meu ponto de vista, fala o professor Xavier. Então, é isso e o teu poder mutante que te alejam e te prendem a um senso de responsabilidade pior que essa cadeira. Já eu gosto de ser mutante, gosto do poder. Ele me deixa ser livre. Então essa liberdade, ela é necessária para nós seres humanos, mas também se a gente deixar essa liberdade sem limites, ela se torna violenta contra a própria humanidade. E isso que te mata, Xavier. Como Magneto, eu só faço o que quero em vez de... Então ele vai tentar dar uma justificativa e o professor Xavier já fica meio nervoso nesse sentido e ele fala: o mal de Magneto foi forjado num campo de concentração, onde ele viu, indefeso, sua família ser assassinada. Não aprovo, mas compreendo porque ele se tornou o que é. Mas você é um... E daí ele dá uma parada. E o Dentes de Sabre continuou: o que? Um animal? Fala, professor, fala. É o que você queria, Gretchen. Assim, seus crimes contra a humanidade seriam esquecidos. Então, a ideia principal aqui é, se não impor limites, nós se tornamos seres selvagens. Então, o direito é aquilo que nos põe limite para que nós, seres humanos, não caímos em tentação de se tornar seres selvagens. Então, existe a ideia de direito natural e de direito positivo. Então, o que seria o direito natural foi o primeiro limite colocado pelo ser humano. O direito natural é aquele que está intrínseco a nós, é de nossa natureza. Um exemplo é que na Idade Média, os juristas admitiam que a verdadeira justiça é a divina. O verdadeiro direito natural é aquele colocado pelo Criador em nós. Eu vou falar aqui, mas espero que vocês não levem isso como sendo uma coisa totalmente correta. Mas, se vocês olharem, esse direito natural tem uma ligação muito forte com o que é de natureza de nós. Então, o homem, ele se torna mais forte que a mulher, logo ele pode subjugar a mulher. Isso seria um direito natural do homem. Nessa visão extremamente antiquada. Então, ele compreende o ser humano nos seus aspectos físicos. O homem pode julgar superior a qualquer outra criatura, então todas as outras criaturas são seres do homem, e o homem faz o que ele bem entender. Mas esse direito natural, ele vai dar origem ao direito positivo, ou seja, a criação de leis que estabelecem o que eu posso e o que não posso. Já o direito positivo é aquele criado pelo ser humano e instituído pela norma escrita ou os costumes. Então, o direito positivo vai ser aquilo que rege, por exemplo, uma guerra, aquilo que define o que é uma nação e o que é um povo com relação às suas diferenças perto de outros povos, outras nações. O direito positivo vai dar origem, então, no iluminismo, um pouco mais depois, ao positivismo jurídico, que vai ser criado por Hans Kelsen. Após o iluminismo, começa a promulgação em diferentes nações de constituição que desligava as leis das religiões vigentes. Essa dessacralização do direito dá origem à teoria do positivismo jurídico, que foi mais elaborado por Hans Kelsen. O que seria essa tese do positivismo jurídico? É que se cada povo produz uma constituição, nós temos que limitar quais serão as regras básicas para todos os outros seres humanos. Então, vamos pegar lá a Revolução Francesa. O direito do homem e do cidadão é o primeiro ponto para criar um direito universal do ser humano, do homem. Os direitos instituídos pela independência dos Estados Unidos, a mesma coisa. Qual a tese principal do positivismo jurídico? A justiça é relativa e ela depende do momento histórico da sociedade. Então, a norma deve ser discutida constantemente, pois algo pode ser justo agora e injusto amanhã. Então, a ideia principal do direito humano é que o direito sempre tem que ser
discutido constantemente, porque algo que pode ser importante hoje pode não ser importante amanhã. Algo que não é importante hoje poderá ser importante amanhã. Então, o Kelsen, ele vai dizer a moral é diferente do direito, e o direito tende a criar regras para todos os seres humanos, enquanto que a moral ela está sempre se desenvolvendo e ela pode muitas vezes ir contra um próprio direito já estabelecido. Então daí temos que mudar novamente o direito. Então esses dois caminhos que vão se produzindo é aquilo que vai definir o que seria o âmbito do ser humano e também aquilo que define o ser humano enquanto tal. Então era isso. Até mais.